Olá pessoal, vamos a mais uma aula então do nosso curso de sólidos, no capítulo 16, e agora nós vamos ver como que a gente viu nos capítulos anteriores para a rede unidimensional, como é que a gente pode generalizar para uma rede em 3 dimensões. Começando com a rede monoatômica com um átomo por ponto da rede, tá? E vamos começar adotando uma convenção ou interpretando o significado dessa expressão. O significado dessa expressão é que isso aqui seria a componente de uma multiplicação do vetor, na verdade, o resultado da soma, né? Já que eu estou somando em todas as componentes. Seria o equivalente a um produto escalar, né? Que é o vetor U de R', que é multiplicado pela matriz D de R menos R', e o resultado dessa multiplicação, em seguida, é multiplicado pelo vetor U de R. Né? Então, é uma multiplicação de uma matriz por um vetor, que vai dar um vetor, e o produto escalar, então, do resultado por um vetor, que ao final geraria, então, um número. Assim, a gente pode escrever, então, que essa expressão ela pode ser escrita, então, em termos do produto do vetor, da matriz e do vetor, nessa ordem, importante que seja mantida a ordem da multiplicação. Antes, então, da gente resolver as equações de movimento que vêm por conta dessa energia potencial harmônica, né, vamos analisar algumas propriedades importantes de simetria da matriz D de R menos R'. A primeira propriedade de simetria é essa aqui, que uma determinada componente μ de R menos R' é igual à componente μ, ou seja, se eu inverto os índices, e inverto também as posições da rede de Bravais. Né? E essa propriedade vem diretamente da definição, né, que a gente escreveu para o d μ de R menos R'. Se eu trocar R por R' aqui, então eu vou trocar, onde tem R eu troco por R', e onde tem μ eu troco por Ni, eu vejo essa propriedade, então, que dos dois lados, né? Se eu escrevo o d μ de R menos R', e do outro lado o d Ni μ de R' menos R, eu vejo que essas duas expressões, então, vão ser iguais. Né? Aqui eu vou ter uma troca dos índices aqui, né? Mas eu também vou ter uma troca aqui, e o delta vai continuar o mesmo, então a somatória é em R duas linhas, um outro vetor da rede direta, então sai direto daí. Ou a gente pode também olhar para a expansão do potencial próximo do equilíbrio, que se eu pego a energia harmônica e o dμ seria a derivada segunda da energia potencial harmônica, né, em relação aos vetores U de R e U de R', né, em U igual a zero, ou seja, quando eu tenho na posição de equilíbrio, né, tá certo? Que é os dois U's iguais a zero. Então, e isso aqui é fácil da gente ver que trocar a ordem do μ ou quem eu chamo de R ou R' é indiferente nessa derivação. Então, fica claro que essa propriedade a matriz D de R menos R' tem. A outra propriedade importante é que o dμ de R menos R' é o próprio dμ de R' menos R, ou, também vale, né, no caso, por exemplo, do R' ser zero, que o D de, e aí isso aqui vale para a matriz, né, o D de R é igual a D de menos R. Né? Essa propriedade segue do fato de que toda rede de Bravais ela possui uma simetria de inversão. Né? Ou seja, como eu defino os eixos ou a forma de percorrer a rede de Bravais é arbitrário, né? E significa que a energia de uma determinada configuração que tem o íon em R com deslocamento UR será igual à energia de uma configuração na qual o íon em R tem um deslocamento menos U menos R, né? De menos R.
aqui seria qual o íon em menos R, né? Tem um deslocamento menos U em menos R. E se a gente usa a simetria 1, a gente então pode escrever que o dmin de R menos R' é o dmin de R' menos R, que é igual ao dmi de R' menos R. A propriedade de simetria 3 é uma propriedade interessante que se a gente soma essa matriz, né, as componentes, né? Então, uma determinada componente mini, e eu somar para todos os R's, para todas as posições da rede de Bravais, isso aqui vai dar zero. Essa propriedade segue do fato de que se todos os íons tiverem o mesmo deslocamento, então imagina que U de R é igual a D para todos os íons, independente de R. O cristal como um todo sofreu apenas um deslocamento de D. Então, é o cristal que andou, eu não tenho nenhuma energia potencial harmônica acumulada, né? Qualquer que seja o vetor D. Né? Como isso aqui, 0, tem que ser dmi vezes isso aqui, essa expressão, né? Substituo no lugar das componentes dmi e aqui dni, esse termo é independente de R, e a soma disso aqui tem que dar zero. Como todo mundo deslocou de um certo valor, ou seja, o dmi e o dni não são zero, né, para todos os mis e nis, então eu tenho que necessariamente ter que essa somatória em R aqui tem que ser zero. Tá? Muito bem. Então vamos agora começar a olhar para as equações de movimento. Então nós vamos ter 3n equações, são 3 coordenadas e n íons, tá? Que a energia potencial harmônica é essa aqui, e eu teria então para cada componente x, y, z de um determinado U, né? Do U eu teria a equação de movimento, que é massa vezes aceleração, igual à força, que é menos o gradiente da energia potencial. Né? Que então pode ser escrito dessa forma. Uma outra forma da gente escrever isso é imaginar que eu tenho essa equação para a componente x, essa equação para a componente y, essa equação para a componente z, e que eu posso organizar tudo na forma de um vetor, né? Então, é um sistema com 3 equações, uma para cada coordenada de U, e aí, então, para cada U, para cada íon, então eu teria N equações agora vetoriais como essa aqui. Tá? Muito bem. A exemplo do que a gente fez no sistema unidimensional, vamos tentar chutar uma solução desse tipo. Ou seja, o U de R é um certo epsilon, já a gente vai falar sobre ele, tem que ser um vetor, né? Porque isso aqui é um número, então esse epsilon é um vetor, tem que ter 3 componentes, vezes um E elevado a IK escalar R menos ômega T. Tá? Vou chutar uma solução desse tipo. O termo epsilon é um vetor e indica a direção na qual os íons se movem. Né? Então, o epsilon aqui vai dizer qual vai ser, um vetor, inclusive pode ter módulo unitário, que indica em que direção o deslocamento acontece. Então, isso aqui é o que a gente chama o vetor polarização do modo normal de vibração. Tá? Então, para um determinado para um determinado conjunto de vibrações, esse epsilon ele diz a polarização para a gente, que indica como é que os íons estão vibrando. A gente vai continuar adotando as condições de contorno periódicas de Born-von Karman, né? E aí o que a gente tem que exigir? Que o U de R mais NI aí, ou seja, se eu pego o deslocamento de um íon de uma rede, de um ponto da rede de Bravais, em que eu mandei uma certa unidade, né? De forma que esse NI aqui, aquele N1, N2, N3 igual a N, igual a gente fez lá nos estados de Bloch, né? Com aí os parâmetros de rede, então isso tem que repetir o U de R, né? O deslocamento que acontece para o íon na posição R. Né? E se a gente volta lá no capítulo 7, a consequência direta disso aqui é que o K, então, os vetores K, os vetores de onda, né? A gente pode dizer o número quântico que vai estar associado aqui, um dos números quânticos. A gente já viu, esse K deve ter uma relação com ômega, né? Vai definir as frequências, mas a gente vai ver depois.
Então, esse K ele segue aquela relação que tem que ser múltiplo do BJ, né, dos componentes. A componente J tem que ser um múltiplo tem que ser alguma coisa multiplicando BJ com esse MJ dividido por NJ com MJ números inteiros, né? Então, isso aqui varre de um conjunto de números inteiros, tá? Todos os N estados, então, a gente já viu que uma consequência disso aqui, a gente pode repetir a mesma continha lá de Bloch, é que todos os N estados podem ser representados por Ks na primeira zona de Brillouin. Tá? Então, a importância, de novo, da rede recíproca, do conceito de zona de Brillouin, que os modos normais também, né, de vibração de uma rede, não só unidimensional, que a gente já viu, mas também tridimensional, podem ser escritos através de um vetor K dentro da primeira zona de Brillouin. Bom, já que a gente tem uma proposta de solução, vamos substituir na equação. Tá? Substituindo na equação, a gente fica, então, derivada segunda, tá? Aqui repete, né? E arrumando aqui, o que já botei o E elevado a menos I ômega t em evidência, aparece dos dois lados, cancela, e eu vou colocar um E elevado a I K escalar R em evidência aqui, para poder também simplificar. E do lado de cá, a gente fica, então, onde eu tinha E elevado a IK escalar R', vai ficar E elevado a menos IK R menos R'. Tá? Troquei a ordem aqui, né? Teria que pôr um E elevado a menos IK escalar R, então inverti a ordem aqui, colocando em evidência. Beleza. Aí, veja só, eu vou fazer uma soma em R', e essa soma em R' vai varrer todos os vetores da rede direta, né? Então, tanto faz eu somar em R' em relação a um certo R, ou fazer uma mudança de variáveis chamando R menos R' de R duas linhas, né? Tranquilo, vai ser também um vetor da rede direta, como se fosse uma mudança de onde é que está a origem, né? Troquei a origem, estava aqui, eu passo para ali, então eu tenho uma redefinição, e isso vai continuar. O R menos R' vai continuar varrendo todos os vetores da rede recíproca. Né? Então, se eu faço... Bom, o E elevado a IK escalar R aqui cancela, né? Então do lado de cá simplifica dos dois lados, e a gente obtém, então, uma soma em R duas linhas de dr duas linhas, epsilon E elevado a menos IK. Agora, se eu olhar aqui, ó, esse epsilon eu posso tirar fora dessa somatória. Isso aqui está com cara de expansão em série de Fourier, né? É isso? Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo um M ômega 2 epsilon igual a um dk epsilon. E aqui é interessante... Bom, já vou falar. E esse dk, então, é a somatória em R de dr E elevado a menos I K escalar R. Se o D é uma matriz, aqui é uma soma de várias matrizes, né? Então, o dk também é uma matriz. Né? Então, isso aqui tem uma cara de equação de autovalores e autovetores, né? Tá certo? É como se fosse determinar o ômega, né? E para o autovetor epsilon, né? Então, o ômega seria os autovalores e os epsilon seriam os autovetores da matriz dk. Né? E essa matriz dk é obtida a partir das matrizes que são as constantes de força em torno do ponto de equilíbrio. Tá? E essa matriz aqui, dk, é chamada de matriz dinâmica, porque é o que vai dar, então, a dinâmica da rede no nosso sistema. Né? Então, é um sistema de 3 equações de autovalores e autovetores, como a gente já disse. Os 3 epsilon serão os autovalores para cada um dos n possíveis vetores de k. Então, dado um k, eu tenho uma matriz aqui. Essa matriz vai me dar origem aos autovetores, né? Aos 3 valores autovetores de epsilon, tá certo? Que é um sistema de 3 equações, a gente tem que lembrar, né? Para cada um dos n vetores k que satisfazem as condições de Born-von Karman. Então, nós vamos ter 3n modos normais de vibração no nosso sólido. Antes da gente ir para a solução, então, disso aqui, vamos discutir alguns dos comportamentos das propriedades de simetria de dk. Como é que as propriedades de simetria de dr
induzem propriedades de simetria na matriz dinâmica dk, já que dk é calculada a partir dos dr. Se a gente combinar a simetria 2 com a simetria 3, ou seja, dmi de r menos r', essa aqui, né? Ou isso aqui, com essa outra propriedade aqui, que é a soma em r de dr igual a zero, o que eu vou escrever? Que o dk, então, é a somatória em r de dr elevado a menos ik escalar r, e agora eu vou usar o fato de que dr é igual a d de menos r e substituir aqui. Tá? O dk, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar e subtrair. O que eu fiz aqui? Eu somei essa com essa. Tá? Somei essa com essa, como essa é igual a essa, eu somei elas e dividi por 2. E somei menos 2 vezes 0, né? Porque isso aqui é 0, né? Eu falo, mas vocês já vão entender já qual é esse truque, né? Então, como o dk é isso aqui, se eu somo o dk com o dk mesmo, né? Daria 2dk igual a esse mais esse, então aparece meio e eu somo 2 vezes 0. Foi isso que a gente fez. Qual é a vantagem aqui? É que, bom, aí aqui, como é uma somatória em R de D de menos R, tem um menos R lá, tanto faz o que eu chamo mais ou menos, né? Então é só uma mudança. Por exemplo, eu troco o X agora, o que era positivo por X é menos X, o que era, faço uma troca de quem é X, Y, orientação de X, Y, Z, né? Então eu faço uma mudança da orientação do sistema de referencial, então eu posso trocar essa somatória aqui tranquilamente por D de R elevado a IK escalar R e 2 vezes somatória em R. Né? E aí agora, como eu tenho uma somatória em R, eu posso juntar todo mundo numa somatória só. Tá? Então isso aqui vai ser meio da somatória, esse primeiro termo, esse primeiro, e esse aqui. E aqui é que agora vem o motivo por que a gente juntou isso aqui. Né? Porque aí eu lembro que elevado a I, aqui vai dar seno, né, de K escalar, cosseno de K escalar R. É isso, né? Isso aí. E aí, se eu junto com esse menos 2, eu posso escrever, uso a relação de Euler, né? Aqui é seno mais isso, é seno menos, menos cosseno, pronto, arrumo, e isso aqui, então, vai dar dr é cosseno de K escalar R menos 1. Certo? Só arrumar ali usando a fórmula de Euler. É isso aí. É cosseno mais e seno, né? Cosseno mais e seno, como aqui é esse mais esse, o termo em seno some, aparece 2 vezes o cosseno, menos 2, que o 2 sai fora aqui, simplifica com meio, é isso aí, pronto, isso mesmo. Aqui isso é cosseno de K escalar R menos seno e seno de K escalar R. E aqui é cosseno de K escalar R mais I seno de K escalar R. Então o termo em seno some, vai ficar 2 vezes o cosseno, 2 vezes o cosseno menos 2, o 2 sai para fora, pronto. Então fica dr cosseno de K escalar R menos 1. Então, que é uma forma alternativa de escrever o dk, né? Ao invés de escrever em termos do E elevado a IK, né? Então, ele pode ser escrito dessa forma também. A vantagem de escrever essa aqui é que eu posso também escrever como sendo, usando o fato de que o cosseno da soma, né? Então, aparece, por exemplo, se isso aqui é cosseno de K sobre K escalar R dividido por 2 mais K escalar R dividido por 2, isso aqui vai dar cosseno ao quadrado, que é 1 menos seno ao quadrado, isso. O 1 cancela, fica seno ao quadrado de meio K escalar R. Com 2 vezes aqui fora, porque aparece, aparece 2 vezes o seno ao quadrado de meio de K escalar R, certo? Bom, essa expressão, então, ela mostra que dk é, primeiro, uma função par. Tá? É uma função par porque
a função seno o d de k, ou seja, como função de k, é uma função par de k, porque ele depende de meio de seno ao quadrado de meio k escalar r. Tá? E é uma matriz real. O dk é uma matriz real, porque o dr é real, né? O dr é derivada segunda da energia potencial harmônica, né? São as derivadas segundas de diferentes componentes, misturando diferentes componentes do deslocamento de dois íons envolvidos, né? Então, isso aqui é uma matriz real, isso aqui é um número real, então o dk também é uma matriz real. Se eu uso a simetria 1 mais a simetria 2, que é o dmin de R menos R' é igual a dmin de R menos R', eu chego à conclusão de que a matriz dk, ela também é uma matriz simétrica. Então, ela é uma função par de k, é uma matriz real e é uma matriz simétrica. Aí eu uso um teorema da álgebra matricial, que toda matriz real e simétrica, 3 por 3, que é o caso, tem 3 autovetores reais que satisfazem uma equação de autovetores. Então, são 3 autovetores reais que vão satisfazer essa equação de autovetores. Então, dk é S de k, lambda S de k é S vezes S de k, onde o ES de k seriam os autovetores e os lambda S seriam os autovalores, e o S é 1, 2 ou 3, né? Indexa as três possíveis soluções, né? E esses autovetores, eles podem ser normalizados de forma que é S menos 1 é delta de S menos 1. Ou seja, eles são 3 soluções linearmente independentes e normalizáveis, e podem ser normalizadas. Muito bem. Então, se a gente olha para esse resultado que vem do teorema da álgebra matricial, compara com a equação que a gente tem que resolver, imediatamente a gente reconhece que quem é o ômega, né, compara aqui, seria a raiz quadrada que era esperado, que é a raiz quadrada do autovetor lambda S de k dividido por n, né? E os modos normais vão ter polarização dado por ES de k, que são os diferentes autovetores possíveis para a matriz dinâmica D de k. Bom, a gente pode mostrar, nós não vamos fazer isso, o livro não faz isso especificamente, mas a gente pode mostrar que, a exemplo da rede linear monoatômica, as curvas de dispersão se anulam linearmente quando k se aproxima da origem na primeira zona de Brillouin. Tá? Isso aqui eu acho que dá para ver. Onde é que a gente consegue ver? Acho que a gente consegue ver mais ou menos aqui por conta da dependência do dk, né? Tá certo? Então, se a gente olha para a dependência com dk, a gente chegaria à conclusão de que os autovalores também teriam que ser zero à medida que a gente se aproxima da zona do centro da primeira zona de Brillouin, da origem. Em três dimensões, nós temos que analisar também o que acontece com a polarização dos modos. Tá? Ou seja, com a diferença, são 3 modos e como é que eles são em relação à orientação da vibração. Se o meio fosse completamente isotrópico, o que significa um meio isotrópico? O meio isotrópico é aquele que não existe nenhuma direção preferencial. É sempre possível escolher, por exemplo, se eu tenho uma onda se propagando no vácuo, né? Eu sempre posso escolher as 3 soluções para a equação, ou seja, os 3 autovetores que eu poderia usar como base para escrever qualquer outra forma de propagação, né? Se a gente fizer a comparação com, por exemplo, propagação da luz no vácuo, né? Que também tem uma questão da polarização, né? A gente sempre poderia escolher as 3 soluções para a equação de autovalores de forma que eles tenham as seguintes características.
Uma delas tem polarização ao longo da direção de propagação, ou seja, ES é paralelo a K, que seria o que a gente chama de modo longitudinal, e as outras duas teriam o ES, que seria perpendicular à direção de propagação K. Tá? Porque K é tipo vetor de onda, né? Então é meio que qual é a direção que a perturbação, né, ou as vibrações da rede estão se propagando. Tá? Se o meio fosse isotrópico, isso aqui seria possível a gente fazer. Num cristal, que é um meio anisotrópico, tá? Extremamente, e a depender da estrutura cristalina, é muito anisotrópico, né? Não é possível mais fazer isso formalmente. No entanto, dependendo da simetria da estrutura cristalina, os modos se comportam quase como se fossem meios isotrópicos. E a gente ainda pode classificá-los de acordo com a sua quase orientação paralela ou perpendicular da polarização em relação à direção de propagação. E a gente continua chamando, então, os modos de longitudinais e transversais. Então, o que significa que a gente sempre vai ter dois modos, um modo longitudinal e dois que são transversais. Em direções especiais, por exemplo, ao longo de um eixo de simetria, de rotação de um cristal, as polarizações dos modos seguem exatamente a relação do tipo dois modos transversais, com polarização no plano perpendicular ao eixo de rotação, e um modo longitudinal com polarização ao longo do eixo de rotação. Né? E aqui é um exemplo do caso dos modos normais de vibração de uma rede monoatômica, que é o caso do do chumbo, né? Chumbo, que tem estrutura FCC cúbica de face centrada. Então está aqui as zonas duas zonas de Brillouin, né? E esse aqui seria as curvas de dispersão da frequência, né? Ao longo de certas direções especiais, como a gente faz lá no caso dos estados eletrônicos, né? do diagrama de níveis das bandas de energia, a gente escolhe algumas direções interessantes e importantes ao longo dentro da primeira zona de Brillouin, para descrever o comportamento, então, de como é que são esses modos normais. E aqui é escrito, aqui o gráfico é feito no que a gente chama no esquema de zona repetida, né, em que a gente pega uma zona de Brillouin e repete ao longo da outra. Então, aqui a gente tem como é que seria a curva de dispersão, né, dos modos, três modos, né, de vibração ao longo da linha γ-x, e aí aqui a gente tem o modo longitudinal e os dois modos transversais estão aqui é degenerado. Né? Ao longo, depois da linha x, γ-x da outra, eu saio de uma das faces de uma das zonas de Brillouin e vou até uma outra passando pelo ponto W, né? E aqui eu já vejo que os dois modos transversais que antes eram dois, agora estavam degenerados, agora eles viram dois separados, né? E aqui a gente tem o modo longitudinal, né? E aqui, ao longo da linha x, voltando para γ, né? xk, γ, então aqui tem o modo longitudinal, o modo transversal 1 e o modo transversal 2. E a gente pode ver aqui que quando vai para o ponto γ, que é a origem, né? K igual a zero, as curvas de dispersão têm aquele comportamento de ir mais ou menos linearmente a zero, as três curvas. Né? Então, esses aqui seriam os modos que a gente chama acústicos, né? Porque são aqueles que o comportamento vai a zero, né? No centro da zona de Brillouin, e eles têm polarização longitudinal, então é o acústico longitudinal, transversal 1 e transversal 2, são os modos de vibração. Né?
O que acontece quando eu tenho uma base? E aí eu vou pegar o exemplo também de um cristal monatômico, que é mais simples, com uma base que seriam mais de um átomo, então, por ponto da rede, né? Então, a introdução de uma base formada por P átomos, aqui vamos tentar dar um tratamento qualitativo mais geral. Então, eu vou imaginar que eu vou introduzir P átomos por cada ponto da minha rede de Bravais, né? Ele pode ser feito, a gente pode fazer uma extensão qualitativa usando uma ideia similar do que a gente viu na rede unidimensional. Então, eu vou ter agora os vetores o 1, o 2, o 3 até o P, para cada um dos P átomos que eu coloco. E eles vão ter deslocamentos dos íons da base. Então, quais são os resultados gerais? Não vamos deduzir. A exemplo do caso da rede unidimensional com uma base, a existência de P átomos na base faz com que cada um dos N valores de K existam 3 P modos normais. Então, agora, eu tenho, como eu tenho mais de um átomo, lembra? No da rede linear com 2 átomos, ao invés de eu ter só o ramo acústico, eu tinha também o ramo óptico, né? Então, como eu coloquei 2 átomos, eu passo o que antes era um só, eu passo a ter agora dois ramos. Então, cada um dos N possíveis valores de K, a gente agora vai ter 3 P modos normais devido à presença de P átomos na base. As frequências dos modos WS com S de 1 até P são todas funções periódicas de K, né? Como a gente já viu, porque o vetor de onda K ele tem os N valores possíveis dentro da primeira zona de Brillouin. Se eu saio fora da zona de Brillouin, eu começo a repetir estados que eu já tenho, né? Então, no fundo, eu estou dizendo que a minha função é periódica. 3 desses modos são os modos acústicos, tá? Que são aqueles 3 que a gente já viu no caso da rede monatômica, e que corresponde à molécula toda, no caso da rede unidimensional, né? Corresponde aos todos os átomos que formam a molécula vibrando como se fosse uma única unidade, né? Com uma relação de dispersão de ω/S de K que vai a 0 quando eu vou para a origem da primeira zona de Brillouin, no limite de comprimento de onda longa. Todos os outros modos, ou seja, os 3P menos 1, são modos óticos e que não zeram no limite de altos comprimentos de onda, que tem um comportamento parecido com aquele modo ótico que a gente viu no caso da rede unidimensional com 2 átomos, né? A curva de dispersão do modo ótico era uma variação, às vezes, fraca, né? Com o K dentro o vetor de onda K, dentro da primeira zona de Brillouin, e tinha um comportamento, então, de uma função que tinha uma dispersão não muito grande. Então, esse aqui é um exemplo de uma rede monatômica com P igual a 2, com 2 átomos, né? Deixa eu ver se isso aqui é um exemplo específico para... Não, é só um exemplo genérico, em que eu teria 3 vezes 2, 6 diferentes modos, né? 3 deles são os modos acústicos, que vão a 0 na origem, linearmente, na origem da primeira zona de Brillouin, e todos os outros são modos óticos, que têm relações de dispersão aqui, aleatório, né? E aí eu vou pegar um exemplo aqui, exemplo real, razoavelmente recente, isso aqui de 2008, por exemplo, o cálculo o que a gente chama fônons, né? A gente vai introduzir essa nomenclatura ainda no próximo item, mas seriam os modos normais de vibração do paládio, né? Então aqui eles estão mostrando que existe uma separação aqui, diferenças importantes, mas é só para mostrar aqui para vocês que o paládio é um átomo por célula unitária, então eu tenho P igual a 1, então eu tenho 3 modos, 3 curvas de dispersão, ou seja, 3 modos, que são modos acústicos, né, e que vão a 0 no ponto gama, e esse aqui seria a representação. Esse aqui é um outro exemplo interessante, que é o estudo do ferro, né,
e o ferro ele tem uma transição de fase acima de 1150 graus, e aqui os pesquisadores estudaram qual é a mudança que acontecia nos modos de vibração do ferro na transição de uma rede BCC, cúbica de corpo centrado, né, para uma rede, aqui é BCC, cúbica de corpo centrado, e aqui a rede estrutura do ferro alfa e do ferro delta, né? Então você vê como nós temos também um átomo por célula unitária nas três fases, né? Na fase BCC, a temperatura até 4.500, na fase BCC em 5.000 Kelvin, e o ferro alfa, que é o ferro a temperatura ambiente, e no ferro delta, que é 1.750 graus, você vê que a gente sempre tem três curvas de dispersão, e aqui mostrando que a curva de dispersão de fônons, a curva de dispersão dos modos normais de vibração, não falei de fônons ainda, já estou me adiantando, ela revela a estrutura, mudanças na estrutura cristalina do material. Então, se eu estudo os modos de vibração de uma rede, eu tenho informação sobre a simetria da rede, e isso é uma propriedade interessante. E aqui exemplos um pouco mais, acho que é mais atual ainda, de 2010, né? Por exemplo, a curva de dispersão de fônons para o MgO, né? Em que eu tenho 2 átomos por ponto da rede. Se eu tenho P igual a 2, eu tenho que ter 6 modos, né? Então, aqui os 3 modos acústicos e 3 modos óticos, e as relações, então, de dispersão para esses 3 modos. Ou o carbeto de silício, na fase cúbica, né? Eu tenho também 2 átomos, P igual a 2, eu tenho que ter 6 modos, 3 modos acústicos, 3 modos óticos. No caso do nitreto de boro hexagonal, mesma coisa, né? Os 3, só que a curva aqui como é que fala? É um pouquinho diferente, né? Então eu tenho os 3 modos acústicos, os 3 modos óticos e assim por diante. E se eu pego, por exemplo, a alumina, a alfa-alumina, a fase principal do óxido de alumínio, né, mais comum, eu vou ter 5 átomos por ponto da rede, o que daria 15 modos, né? O que daria 3 vezes 5, 15. 3 deles são os modos acústicos, todos os outros são os modos óticos. Então, o que a gente está vendo aqui são os diferentes modos óticos de vibração. Os 3 acústicos representam a vibração da molécula como um todo, e os 12 modos óticos representam vibrações internas, né, desse grupo da alumina. Certo? Muito bem. Uma consequência importante das vibrações da rede é o que a gente chama de propriedades elásticas, mas vamos deixar isso para uma próxima aula, que essa já ficou bastante longa. Valeu, pessoal. Até a próxima.